Olá pessoal, eu estou aqui com o Frei Jamilson, um grande amigo, vim tomar um cafezinho com ele e aproveitei para a gente falar um pouco aqui das escrituras da Bíblia Sagrada. Frei, por favor, dê suas considerações iniciais. Muito bem, primeiro seja muito bem-vindo, é muito bom estar aqui com você, não é? Quando a gente conversava antes da sua presença física, eu disse, estou com saudade, onde é que o senhor está? E aí o senhor disse, eu estou aqui perto. Eu disse, então venha aqui agora para a gente tomar um café. E o café aqui está. Estamos aqui no café. O café é só um trampolim, não é? Porque Sim. O café a gente saboreia aqui, damos um sentido ao paladar, mas depois a gente vai para um outro café especial, que a gente poderia chamar de um café da graça ou um café espiritual, que é em torno das Sagradas Escrituras e de todos os nossos heróis, os antepassados da fé, que viveram antes de nós. Certo. Nós temos aqui vamos fazer um vídeo curto aqui para, de alguma forma, tentar abençoar a sua vida, te edificar. Nós queremos falar um pouco sobre o apóstolo Paulo, esse grande vulto do Evangelho, esse homem que escreveu muitas cartas, se não me engano foram 13 ou 14 cartas, que chamamos de cartas ou epístolas paulinas. E eu vou deixar o Frei falar um pouco sobre esse grande apóstolo Paulo. Antes do P teve o S, não é? O Saulo de Tarso, da escola de Gamaliel, aluno nota 10 e brilhante dentre todos de sua classe, fariseu ranzinza, Sim. Preparado e forjado para tal. Aprendeu aos pés de Gamaliel. De Gamaliel, que era o grande mestre, a referência daquele tempo. E Paulo... Então só dizer, ter passado pela escola de Gamaliel, Ave Maria já, era o know-how, né? Sim. E além desse apóstolo, ele ter passado pela escola de Gamaliel, ele tinha dupla nacionalidade. Sim. Ele era judeu, sim, mas também era romano. Cidadão romano. Certo? Alguns até dizem, Frei, que até as galinhas deram glória a Deus. É o galo dando sua participação. Alguns dizem que Paulo, ele teve o seu nome trocado, né? Mas sim, não foi isso que aconteceu. Paulo, como ele tinha dupla nacionalidade, ele era chamado em determinado local de Saulo e outro de Paulo. E esse homem, ele teve um encontro com Deus. Aí é que está o bonito desse P, do S dando lugar ao P. Porque o senhor sabe que na história sagrada, quando Deus convocou, separou, elegeu, escolheu pegar pessoas, preparar pessoas para uma grande missão, todas elas tiveram o nome mudado. Sim. Jacó deixa de ser Jacó e passa Israel. Abrão é acrescentado mais um A. Sim. Não mais Abrão, mas Abraão. Pedro não é Pedro, é Simão, mas te será Kefas Pedro. E assim, se a gente for, todos têm um nome novo. Sim. Então o nome novo nos dará a entender o quê? Bom, se é um nome novo, por trás está o quê? Uma pessoa nova, é uma nova criatura, é um novo ser. Foi preparado aí pelas mãos do divino para aquela missão, para aquela obra. Então, a princípio, Saulo, ele era chamado de Saulo, mas depois da sua transformação, ele passou a ser chamado de Paulo. Embora tenha essa questão da dupla nacionalidade, dupla pátria, mas isso fica apenas na esfera do mundo civil, do dado físico e natural, né? Porque o que nos interessa mesmo é o dado espiritual, que é superior. Depois desse encontro com Cristo na estrada de Damasco, ele nunca mais foi o mesmo. Nunca. Ele não mudou apenas o nome. Não. E aquela mudança do nome, ela é periférica, ela é só pra gente. A verdadeira mudança é invisível, é por dentro. Sim. Foi aqui, coração e alma. Tanto é que é gostoso que, se a gente tivesse assim, um tempo suficiente para examinar aqui cada detalhe, é como um favo de mel. A gente vibra e goza assim de alegria, porque é como que se a gente estivesse lá, naquele tempo, vivenciando. Mas a palavra nos possibilita esse teletransporte nela mesma, porque ele que, como aluno, era o mais capacitado, inteligente, uma elasticidade mental brilhante, cobiçado pelos grandes mestres e pelas escolas da época. E eu imagino que os seus professores olhavam para ele e diziam assim, esse menino não vai ser só um professor, ele vai ser o cabeça de uma nova escola que vem aí, de tão capacitado que era.
o QI de QI Paulo, elevadíssimo. elevado. Então, nessas coisas que se analisa QI. Numa linguagem dos nossos dias, ele era um dinossauro. Por aí, um dinossauro, um devorador nesse sentido. Então é o homem que, depois daquele encontro, da famosa queda do cavalo, isso é usado como uma alegoria ou como um dado assim alegórico, para dizer que a gente nem sabe se ele estava montado. Mas esse cavalo existia mesmo? O cavalo, espera aí. Quando acontece qualquer coisa com a gente que nós imaginávamos assim, estar ciente daquela coisa, e de repente eu digo, Fabrício, meu filho, eu caí do cavalo. Caí do cavalo em que sentido? Naquele aspecto, quer dizer, eu pensei que estava firmado, eu pensei que estava correto, eu pensei que estava da melhor maneira possível, e num dado momento eu dei fé que eu estava equivocado. Meus olhos se abriram. Perfeita. Então o cair do cavalo necessariamente não é estar montado no quadrúpede, é eu cair em mim mesmo e notar, poxa vida, para onde é que eu estou indo? Em si. Uma analogia perfeita. O cavalo era eu indo para o lugar errado. Sim. Então, como a gente não consegue dizer, o cavalo caí de mim mesmo, então eu disse, eu caí do cavalo. Cair do cavalo é no sentido de eu sair daquilo que pensava me levar a algum lugar. É como se Deus estivesse dizendo assim, se formos adotar essa analogia, eu vou te derrubar do cavalo para você não ir para o lugar onde você estava indo. Onde eu nunca quis e onde você estava indo e até com pressa. Agora eu vou te levar para o lugar onde eu desejo que você vá. Isso, entendeu? Perfeito. E vou te levar segundo os meus passos, o meu agir, o meu movimento, porque Deus que nos conhece, e Ele já sabendo do jeito nosso de cada um de ser, Ele diz, se eu deixar esse aí solto com os pés dele, ele ainda vai continuar na mesma velocidade como se no cavalo estivesse. Sim. Devido ao dinamismo, à vibração da pessoa, de ser, a evolução espiritual dele, né? Então esse é o Paulo que quando cai do cavalo, em todo esse sentido que nós já falamos, não só cai do cavalo, ele fica cego. Essa cegueira não tem nada a ver com o sentido da visão oftalmose. Também, mas o sentido da cegueira é o mínimo do nada. Porque a cegueira dele era espiritual. Tanto é que depois, quando ele chega na casa de Ananias, quando ele faz a oração, ele diz que caiu como que se fosse escama de peixe. Um troço, né, graúdo, que como que se estivesse nos seus olhos. Vejamos o poder da oração. Sim. Trazendo para os nossos dias, fazendo uma contemporização, hoje existem muitas pessoas que estão nesse mesmo aspecto que Paulo estava. Sim. Com uma cegueira. Sim. Nós podemos dizer que grande parte da totalidade da humanidade caminha nessa cegueira, que é a falta de entendimento, a falta de visão de Deus. Que não é eu ter um curso de teologia, papel na parede para dizer sou doutor nisso, isso é besteira. Sim. Isso é lorota. Eu posso ter tudo isso e não ter vivência em Deus. Que adianta? O que o mundo precisa é de gente que vive em Deus, que não precisa mais nem do dado da fé. Por quê? Porque já vivencia. Então a fé já está no segundo plano. Está tão mergulhado porque ele passa a ser um co-criador com ele. Não é ter Deus no bolso, porque o bolso ainda está aqui na estatura mediana do corpo e até na parte traseira, se bem que tem bolso pela frente também, né? Mas dizer ter Deus no bolso, por mais que a gente entenda, ainda não é uma coisa assim bem adequada, porque está pela metade. É viver em Deus, é ser um com Ele. Na nossa tradição cristã, a gente diria, é uma pessoa, sei lá, a gente usa os termos que quiser, um santo, uma santa, um iluminado, sei lá. É aquilo que você, cada um de nós deve ser, precisamos ser. Se a gente terminar os nossos dias de vida aqui e a gente não realizar isso, a gente foi incompleto. Sim. Aí você vai me dizer, Frei, se eu fui incompleto, mal acabado, aonde é que vai terminar? Aí só Deus tem a oficina e só Ele sabe dizer. Eu agora aqui, embora até ouse a querer responder, mas não vou responder agora não. Entendi, Frei. Porque eu acredito que se há moradas sublimes e muitas moradas na casa do Pai, deve ter também a oficina. Sim, com certeza. Olha só, nós estamos em 9 minutos, claro que a gente... Já passou o tempo. Mas queria que o senhor deixasse aí uma palavrinha, pessoal. São tantas coisas que a gente poderia explorar deste homem, mas eu quero ficar pouco tempo. Naquilo que está aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus já é o próprio Cristo. Paulo é servo de Jesus Cristo. É um homem apaixonado, destemido, que vibra
com desassombro e parresia. Essa parresia é aquela palavra grega, né, que significa, é mais que unção, é a valentia, é não ter espada alguma e estar com a própria espada, que é o próprio Senhor, o pelejador, é o general, é a espada, é o combatente, é tudo a nós oferecido e dado pela graça de Deus, que basta a gente acionar o dispositivo da fé, a magia da fé, que Paulo na estrada, e é bonito, Fabrício, deixa eu terminar isso aqui, porque quando ele ali no chão, na estrada de Damasco, cego, porém escutava e falava, não perdeu esse sentido, e ele disse: Saulo, Saulo, uma voz falou e ele escutou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Olha como Cristo traz para ele, como se ele fosse a igreja, as dores da igreja. Isso é profundo, uma eclesiologia de primeira grandeza, porque Saulo nunca tinha visto Cristo, só falar dele. E ele estava perseguindo quem? A comunidade, os cristãos, os batizados lá. Quando ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Cristo está dizendo: Saulo, não te mete com os batizados, com os meus, com os que já me escolheram e estão trabalhando para mim, porque mexer com eles é mexer comigo é mexer com eles. Por isso que eu me meti aqui na tua estrada da tua vida, para derrubar o teu cavalinho, querendo pegar a ti, como estás aí agora no chão, no teu nada. Cadê tua grandeza? Na tua pequenez caído, aí está. Por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Reconhecer. Sem saber, no falar já é iluminado, porque quem és tu, Senhor? E é o Senhor com S maiúsculo, que é o eu sou, é o El Shaddai, é o Adonai. Ele Elohim. disse: eu, Elohim. Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Acabou. O que é que você quer mais? Matou. Isso aí, gente. Que Deus abençoe. Nós estamos planejando algo muito forte para estar divulgando para vocês aí, conhecimento, palavras de sabedoria, direção de Deus para edificar a sua vida. Que Deus abençoe. Frei, muito obrigado. Amém, amém. E compartilhe esse vídeo aí com a galera. Vamos edificar mais pessoas. Um abraço.